Estamos ao vivo aqui hoje na Mutação Sustentável. Nós vamos falar sobre saúde e sustentabilidade com Marcos Poiato, que é CEO proprietário da Poiato Recicla. Deixa eu chamar ele aqui para se juntar a nós. Vamos ver. Olá, Marcos. Oi, Sabrina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Pessoal chegando aqui. Estava introduzindo o início da live, né? Que nós vamos falar hoje sobre saúde e sustentabilidade. Bastante aqui sobre sustentabilidade. E o que motivou, né, iniciar esse bate-papo, além de que a Poiato Recicla é uma parceira da Mutação Sustentável, a Mutação Sustentável é parceira da Poiato Recicla, mas é que essa semana a gente iniciou com um termo que muito maluco, que ninguém conhecia praticamente, que é a salutogênese, que é as condições... Inclusive, eu não conhecia também, fui buscar no dicionário. É, bem difícil, né? Mas olhando um pouco de oposição, a gente tem a patogênese, né? Que fala das doenças, então salutogênese fala de saúde. E eu vejo muita vinculação, né? Da sustentabilidade com a saúde. E vice-versa, né? Mas antes da gente entrar nesse bate-papo, o Marcos Poiato, ele é CEO proprietário da Poiato Recicla. Conheci a Poiato Recicla em 2014. Eu estava fazendo mestrado na Unesp, em Sorocaba, tinha disciplina de reciclagem e precisava fazer um trabalho a respeito de algum processo de reciclagem. E conheci a Poiato Recicla e fui lá visitar todo o processo em 2014. E em 2020, né, os movimentos aí, tanto de ambas as partes, através principalmente do Instituto Lixo Zero, me aproximei novamente, né, da Poiato Recicla e hoje sou uma das representantes das soluções da Poiato Recicla. E o Marcos vai contar para a gente um pouquinho quem que é ele e o que a Poiato Recicla faz hoje e tudo mais que tiver. E quem tiver pergunta também pode entrar aí com a gente. Que o Marcos hoje aqui vai soltar tudo, hein? Nós vamos falar sobre inovação, economia circular, negócio de impacto, saúde. Então, tá tudo englobado aqui hoje. Marcos, obrigada pela sua disponibilidade. Imagine, Sabrina, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de falar sobre temas tão importantes, né? E que você vem trabalhando isso há algum tempo. E oportunidade também de falar em regiões que ainda estão inexploradas pela Poiato Recicla, né? É muito importante a gente ter essa possibilidade de, quando você trabalha com uma inovação tecnológica, é importante e é talvez a maior dificuldade, é você expandir essas informações para as diversas regiões do país. E isso, nesse momento, está sendo permitido através dessa parceria que nós construímos com o Instituto Lixo Zero Brasil, né? E através dos seus embaixadores, cada um na sua região, então, conhecendo um pouco do nosso trabalho e podendo, então, estender essas informações. E ótimo que hoje a gente está podendo conversar com você, né? A Mutação é um parceiraço nosso nessa atividade e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para conversar, muita coisa para falar, né? E, então, o Marcos Poiato, né, é um empreendedor social. Trabalhei muitos anos, né, em banco, comecei minha carreira no banco, até achava que no determinado tempo eu ia me aposentar como bancário, isso não aconteceu. Depois eu enveredei para trabalhar na indústria farmacêutica, fiquei alguns bons anos trabalhando na indústria farmacêutica. E até para dizer para as pessoas, né, como que esse cara se meteu com esse negócio do bituca de cigarro, né? Foi por causa da própria indústria farmacêutica, porque a gente trabalhava muito a questão do remédio
e da interação do remédio com o cigarro. Então, é muito comum para as pessoas que estão nos assistindo, né, entender. O médico pergunta, você fuma, você bebe? E essa pergunta não é em vão, é porque existe as complicações com medicamentos, inclusive, de quem fuma, né, e toma esse medicamento. Então, desde lá eu venho me aprofundando nessa questão do cigarro, e então, a partir da lei antifumo, que deu o start, porque o que nós já sabíamos que era ruim, porque as pessoas que fumam, elas jogam no chão esse cigarro, se tornou um tabu, né? Porque com a entrada da lei antifumo, as pessoas foram tiradas dos ambientes internos, o que foi ótimo, não tem nada de errado nisso, né? A lei antifumo é um sucesso e ela protege as pessoas do fumo passivo, né? Mas acontece que essas pessoas que saíram para fora dos ambientes, elas agravaram essa situação, porque já jogavam no chão, e então nós tivemos muitos milhões de pessoas a mais jogando mais bitucas de cigarro no chão. Então, pensando nisso, é que nós detectamos uma oportunidade e criamos então a Apoiato Recicla. E nesse criar, nós desenvolvemos vários dispositivos para a gente ter a disposição do produto final dessas bitucas. Então, elas são encaminhadas ou são depositadas nas caixas coletoras. Essas caixas coletoras que a Apoiato Recicla desenvolveu têm mídias educativas, porque entendemos que é uma questão de cultura, mas é uma questão de educação, e nós precisamos também interagir com a população para que ela se torne mais colaborativa. Então, essas mídias, elas nos auxiliam nessa comunicação. Criamos toda a logística de coleta, de transporte e também de solução para esse resíduo. E essa solução veio através de uma tecnologia única no mundo, desenvolvida pela Universidade de Brasília. Única. Olha, brasileira. Sim, tecnologia 100% nacional. Então, nós criamos aqui, nós construímos, então, a primeira usina de reciclagem de cigarros no Brasil e única do mundo a utilizar uma tecnologia patenteada. E a tecnologia brasileira, como eu falei. Uhum. E o que fazemos, então, com esse material reciclado? Né? Depois a gente entra nos detalhes, né? A Sabrina vai responder. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Que ano que foi isso, Marcos? O licenciamento da tecnologia foi em 2014. A inauguração da empresa foi em maio de 2016. Por quê? Nesse período, nós construímos o prédio, nós colocamos os equipamentos necessários para nós produzir, mas mais que isso, foi o tempo para nós conseguirmos todas as licenças para o funcionamento também. Licença da CETESB, licença de IBAMA, enfim, todas as licenças necessárias para que a gente pudesse entrar em operação. Então, vejo que não é tão simples assim quando você fala em inovação tecnológica. Você tem muito tempo para você poder ter toda a estrutura montada e legalizada. Né? Então, foi em 2016 que nós iniciamos de verdade, então, essa trajetória do processo de transformação em papel. E esse papel, ou essa massa celulósica produzida, nós criamos um programa socioeducativo, onde, em parcerias com instituições de benemerência, nós fazemos um trabalho, então, de inclusão e renda. Esses materiais se transformam em artesanato. Depois da terapia dos assistidos dessa instituição, eles se tornam artesanato e que são vendidos para gerar renda para essas instituições e para os próprios assistidos. Né? Então, a gente tem aqui compilado um amplo e seguro programa de economia circular, que aí a gente vai conversando. Então, para uma introdução, Sabrina, eu acho que já está assim apresentado a Apoiato Recicla e minha pessoa também. Sim, com certeza. Eu gosto de usar muito o exemplo da Apoiato Recicla como o empreendimento de negócio de impacto, né? Porque além de você se manter, né, a Apoiato Recicla se sustentar economicamente, financeiramente, ela nasceu com o propósito de resolver o impacto social, socioambiental. Então, hoje, chamado setor 2.5,
empreendedorismo social ou em negócio de impacto, né, entra dentro dessa cadeia. E também um exemplo de economia circular, porque é a inovação, está mantendo os recursos em circularidade, está gerando uma oportunidade, né? O resíduo está virando um novo nutriente para outro produto. Então, a reciclagem vira massa celulósica, né? E aí dá continuidade e circularidade nesses processos. Por falar em processos, né? Aqui na Mutação Sustentável a gente comenta muito sobre uma gestão sustentável, que é a gestão onde os recursos utilizados e regenera com o intuito de recuperar eles. Dentro dos processos de transformação da Apoiato Recicla, hoje, como que funciona ali? Como que é essa gestão dos processos? Sim, e isso é extremamente importante porque no nosso plano de negócio, esse é um dos quesitos que a gente utiliza até como ferramenta de vendas, né? Porque quando alguém nos contrata e sabe que os nossos processos também são sustentáveis, isso contribui muito para a agilidade na concretização desse negócio. Então, a Apoiato Recicla, na verdade, em sua operação, ela não gera nenhum impacto, né? Então, nós temos toda a estrutura montada para recebimento desses resíduos. Nós não geramos resíduo nenhum no nosso processo. Todo ele é aproveitado, né? O processo de transformação das bitucas em massa celulósica é um processo químico e de cozimento, né? Então, nós temos a água, nós temos as bitucas de cigarro e nós temos a solução química. Então, quando a gente fala de água, um bem natural riquíssimo, né, e escasso, que a gente precisa o tempo todo estar trabalhando, trabalhar ele da melhor forma, né, de preservar, inclusive, o nosso prédio aqui, ele é um prédio sustentável. Nós temos um sistema de captação de água de chuva e armazenamento dessa água, né? Então, toda a água que nós utilizamos no processo é água de chuva, nós não utilizamos água potável. E isso por si só já é um ganho e é um exemplo de atuação nesse segmento, né? O nosso processo de cozimento obviamente que é um cozimento, ele gera a ação da água e muito aquela fumaça. Nós temos um sistema aqui de filtragem, nós temos um lavador de gás, é um equipamento que utiliza no filtro água e carvão, o que faz com que essa evaporação entre por esse sistema de filtro, né, no lavador de gás. Então, nós não temos emissão de odor e nem de nenhuma poluição para a atmosfera. E vejam vocês, nós estamos, a localização da nossa empresa, ela está dentro de uma incubadora, juntamente com outras empresas, nós temos mais de 100 pessoas que trabalham nesse local, e no nosso entorno é uma área residencial. Então, vocês imaginem que trabalhar com esse resíduo, que tem um odor significativo, e no nosso processo nós não temos, então, esse impacto, porque precisamos ter essa preocupação dos nossos processos. E nós estamos em constantes melhorias para que a cada vez mais a gente tenha isso sob o nosso controle. Então, essa é uma outra questão. Nós não temos emissão de gases na atmosfera, né? Um outro detalhe, nós usamos o mínimo de energia elétrica, né? Todo o nosso sistema ele se concentra na energia com o uso de gás para aquecimento de panelas, porque nós ainda não descobrimos um outro sistema que seja mais sustentável, vamos dizer assim. Então, para o aquecimento das nossas panelas, para o processo, nós usamos então o gás, né? E energia elétrica. Nosso sistema aqui de iluminação é todo natural, nós não temos necessidade nenhuma de energia elétrica, a não ser o mínimo, né, que a gente utiliza para a máquina de lavar. Nós temos uma máquina de lavar industrial que, depois do processo, essa massa vai para uma máquina industrial para uma lavagem, porque se ainda tiver algum resíduo, nessa lavagem em alta rotação,
a gente elimina o restante dos resíduos, né? E, posteriormente, ela já vai para a secagem. Então, nesse processo, nós temos utilização de água, de chuva, nós temos iluminação natural e não uso de energia elétrica, somente o mínimo, né? E a não geração de resíduo. Por quê? Tudo que nós recebemos, nós processamos, então não temos encaminhamento de nada para aterro sanitário. Então, são ganhos significativos que fazem os gestores ambientais, que fazem as visitas técnicas por nós aqui, ficarem com os olhos arregalados, né? De como que uma operação inovadora, inédita no mundo, consegue trabalhar dessa forma. E, felizmente, nós somos esse modelo de operação. Muito legal. E os efluentes gerados, eles são tratados? Sim, nós temos aqui a geração de efluentes. Eu acho que é importante até falar um pouquinho antes, que eu falei da massa, que ela vai para uma lavagem na máquina de lavagem industrial, e nós temos então a água, porque esse processo de cozimento e essa tecnologia, ela retira toda a toxicidade das leituras de cigarro e transfere para a água, né? Nesse processo também, nós transformamos o acetato de celulose, que é um plástico resistente, até para dar exemplo, né, sempre a gente utiliza o Lego, né, aquele brinquedo muito famoso, que ele é hiper resistente, e o filtro dos cigarros, eles são produzidos com acetato de celulose. É isso que faz com que ele demore a sua degradação. Tem estudos que falam até 15 anos para se degradar. É porque ele é acetato de celulose, então ele tem uma resistência maior. Ele não tem a mesma resistência do brinquedo Lego, mas ele é hiperresistente. Então, nesse processo, nós também transformamos o acetato de celulose em celulose, o que faz com que a degradação dele seja muito mais rápida e mais eficiente, né? Bom, essa água do processo, ela vai para tanques de contenção, elas também recebem um tratamento, né? Essa água vai receber um tratamento que faz parte da tecnologia desenvolvida pela Universidade de Brasília, vai decantar e 90%, 95% dessa água tratada, ela retorna para reuso. E nós vamos ter, então, somente 5% de efluente. Esse efluente vai ser transferido para um outro tanque, né, onde nós armazenamos, e nós temos uma empresa especializada em tratamento de efluente que administra esse efluente para nós. Esse efluente, quando na estação de tratamento de efluentes, nessa empresa, ele vai receber outro tratamento físico-químico e aí sim vai ser descartado da forma adequada nos rios, né? Então, nós temos 100% do controle dessa operação. E eu acho que a gente pode já trazer uma novidade agora para as pessoas, né? Porque como nossa empresa é uma empresa conceitual e a gente está em constantes pesquisas, né, nós acabamos de assinar um protocolo com a USP de São Paulo, né, com o DINFAR, que é o Departamento de Farmácia da USP, onde nós estudamos esse efluente e, em breve, nós já estamos com o protocolo assinado, já está validado. Em breve, esse efluente não vai mais para uma estação de tratamento. Esse efluente vai se transformar no produto veterinário. Então, é mais uma tecnologia desenvolvida, mais uma tecnologia nacional, e aí sim nós vamos ter a cadeia toda voltada para a inserção desses materiais na cadeia produtiva, né? Então, você falou dos grandes benefícios, eu incluiria aí a economia criativa também nesse processo. Com certeza, com certeza. Inovação, tecnologia, economia criativa, economia circular, negócio de impacto. Foi a Tercica tá bombando, é um exemplo aí, realmente. Bom, então a gente já falou, né, desses impactos positivos, né, então sociais, ambientais, que a gente está deixando, né, retirando essa bituca de cigarro do meio ambiente. E econômico, porque hoje a Atencíclica está em 6 anos, que está em expansão, crescimento, com parcerias aí, né?
qual que é o propósito, né? Nós falamos muito aqui sobre propósito também, porque você implantar a sustentabilidade, pensar em tudo isso, em todos os processos, que nem vocês pensaram, né? Com muita consciência, né? Com muita responsabilidade dos processos. Qual que é o propósito da Apoiato Recicla? Sim, o nosso propósito, na verdade, é não ter mais bitucas de cigarro jogadas no chão, né? E, na verdade, hoje a gente não pode falar só no chão, ou na rua, ou na calçada. A Organização Mundial da Saúde e a própria ONU, elas já publicaram vários inventários demonstrando que o resíduo mais descartado de forma indevida nos ambientes chama-se bituca de cigarro. E isso não é uma particularidade do Brasil, isso é no mundo todo, né? E o que chamava muito a atenção é que nunca nós tivemos uma solução para isso, ou uma busca para a solução. Muito se fala, muito se discute e pouco se pratica, né? E pensando nisso, é que a Apoiato Recicla veio com esse propósito, de trabalhar com esse quesito, entender o que acontece nesse meio é que nós não conseguimos resolver. Então, nós fomos entendendo que não era só uma lixeira, não é só uma logística de coleta, não é só uma tecnologia inovadora para transformar, mas é um conjunto de ações que estão interligados e que a gente precisa fazer com que eles funcionem. E para isso, nós temos que mobilizar diversos agentes, diversos atores e diversos segmentos. Então, a felicidade da Apoiato Recicla, nesse propósito, é que nós fomos conseguindo, nesses anos, fazer essas ligações e criar esse movimento, né, com começo, meio e final. E o principal, convencer esses agentes a virem juntos, a se multiplicar, porque essa multiplicação de informações e de conhecimento é que traz o resultado do propósito, porque nós precisamos e sabemos hoje que um dos produtos mais tóxicos hoje, dispensados nos ambientes e causando impactos seríssimos, é o resíduo de cigarro. Isso já causou sérios impactos sociais, que provavelmente a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas nós precisamos estar atentos nisso. Então, esse propósito da Apoiato Recicla, ele passa pela mobilização desses agentes, mas pela eliminação desses resíduos que estão descartados em todos os ambientes. Sim, sim. Olha, entrou um parceiro aí do Lixo Zero aqui agora. Lixo Zero Pop. Que legal. Você trazendo isso, né? Um termo que a gente trabalha bastante aqui na mutação sustentável é a consciência ecológica. Por quê? Como você falou, ninguém nunca olhou, ninguém nunca pensou em uma solução dessa, né? É completamente disruptiva, né? Então, eu vejo muita conexão nisso, que hoje, né, a maior parte das pessoas não tem uma consciência ecológica, que é entender que as nossas ações, as nossas escolhas são interdependentes com a sociedade, com o meio ambiente, né? Há uma troca e uma interdependência aí, e relação, né, constante. Então, às vezes, da minha percepção, assim, é a nossa falta mesmo de enxergar que isso é um problema. Às vezes, porque é tão pequeno, né, tão irrisório, às vezes parece que está disperso, mas não. A concentração, a quantidade, né, e o hábito que se tem de se jogar na rua como se não fosse nada, fosse, né, um lugar, sei lá, totalmente distante de nós, mas não. E aí vocês trabalham muito, né? Essa etapa de conscientização, né? De educação, de informação é essencial, né? Sim, é fundamental, Sabrina, e você permite, com essa fala sua, que a gente também amplie esse leque de informações no seguinte aspecto.
nós temos um amplo arsenal de informações, nós temos hoje a facilidade de acesso a essas informações através da internet e campos de busca, né? São muitas as possibilidades que nós temos de acesso. E nós temos, inclusive, muitas pessoas se movimentando com relação ao tema. O que eu acrescentaria, né, nesse aspecto que a gente fala com relação ao cigarro é que a gente tem que ter um pouco mais de amplitude, né? E quando a gente fala da cadeia completa, é porque às vezes as pessoas querem fazer palestras sobre o tema. Ótimo, ajuda muito, mas não é só a palestra. Nós temos que criar os dispositivos. Por quê? Quando eu termino a palestra, a pessoa fala, tá bom, eu vou jogar onde? Né? Então, ela não, na verdade, não é nem jogar e nem descartar. Hoje, com a possibilidade de reciclagem, a bituca de cigarro, ela é um resíduo que pode ser reciclado. Ela não é mais um rejeito, ela é um resíduo. Então, nós não descartamos mais, nós podemos destinar ela corretamente. Então, para isso, eu preciso ter um dispositivo de coleta, que são os coletores. São os coletores. Para que eu possa reciclar, ela tem que chegar na nossa usina de reciclagem. Então, nós temos que ter profissionais capacitados e em conformidade com os regimentos, né, com as regras, com as leis. A gente tem, então, os profissionais capacitados, os dispositivos de armazenamento para transporte. Então, esse material tem que chegar de forma segura até a empresa, para que ela possa, então, ser reciclada. Nesse processo de reciclagem, nós temos outros profissionais capacitados para que possam executar a operação da maneira como ela foi desenvolvida, respeitando os processos que foram desenvolvidos na universidade e que resultaram na patente. Então, nós temos que ter toda uma preparação adequada, porque essa preparação adequada é que vai fazer nós mitigarmos esses impactos ambientais, seja no consumo de recursos, sejam naturais ou não. Nós vamos, então, eliminar ou diminuir a utilização desses recursos, que já está dentro do propósito da economia circular, né? Nós vamos, então, fazer o processo da forma adequada e vamos, então, preparar ele para a gente inserir ele na cadeia produtiva, novamente. Então, essa cadeia sendo formada, essas ramificações sendo formadas, que completam, né, essa questão da assertividade. E quando nós conseguimos, através das palestras, dos programas educativos que nós também realizamos em escolas, em universidades, isso passa a ser um fator motivador para a sociedade, porque ela vai ter uma possibilidade de escolha. A escolha dela vai ser muito simples. Eu jogo no chão ou eu destino para o lugar correto. Porque, na verdade, do que você estava falando, a gente percebe que, embora essa questão ambiental ela seja recente no Brasil, nós estamos crescendo com esse movimento ambiental, nós percebemos que as pessoas estão simpáticas e a cada dia esse engajamento aumenta. Então, com essa possibilidade de nós levarmos as informações corretas e se criarmos esses dispositivos corretos, a gente percebe que mais pessoas se tornarão colaborativas. Não só na questão do resíduo de cigarro, mas com outros resíduos também. Então, veja a importância dessa mobilização. E só para ilustrar o que nós estamos falando. Olha, a gente vê movimentos em todo o país hoje, e grandes movimentos. O Instituto Lixo Zero é um exemplo disso. Em todos os estados, em todas as regiões do Brasil, nós estamos percebendo um aumento dessa movimentação para essa questão da educação ambiental, da destinação de resíduos e esse agrupamento de pessoas pensando no mundo melhor. Mas o que é mais importante para nós, né, é pensarmos que os números de reciclagem no país, os números de ações ambientais no país ainda não são satisfatórios. O último relatório que nós recebemos agora diz que o Brasil recicla somente 3% dos seus resíduos.
E isso é um dado muito preocupante. Então, quando a gente realiza uma operação e que a gente percebe que existe engajamento e multiplicação da ideia, e mais que a multiplicação, a motivação para levar adiante, a gente percebe que a gente está, sim, caminhando bem e que a gente pode seguir em frente porque nós vamos ter muito mais resultados satisfatórios. Esse é o caminho que a gente propaga, né? Sim, sim, com certeza. Está caminhando, está caminhando. E aqui o bom é que esses recursos que nós temos aqui de troca, né, que antes nós não tínhamos, né, possibilita que seja expandido cada vez mais de uma forma exponencial, né? Então, por isso que nós estamos hoje aqui trocando. Entrando no tema da live, né, dessa questão da saúde. Nossas escolhas individuais afetam a saúde ambiental? Porque às vezes, né, tem uma percepção, poxa, só um cigarrinho. O que é um cigarrinho, né? Lógico, cada um tem o seu próprio livre-arbítrio de escolha, mas... E a gente sabe também pelas propagandas, etc., né, o que o cigarro pode fazer na nossa saúde. Mas dentro do estudo que a Poiato Recicla tem, né, de todas essas informações, tecnologias, até porque vocês removem toda a toxicidade do material, da massa celulósica, para poder ser reutilizado. Então, aquilo tem que ter uma segurança para a saúde, para o indivíduo que vai manipular. O que a Poiato pode nos dizer em relação aos efeitos da saúde que o cigarro tem na saúde pessoal, individual e na saúde do meio ambiente? Não, tem tudo a ver e, na verdade, nós usamos muito isso, Sabrina, nas nossas palestras e nos nossos trabalhos educativos. Já frisando, nós aqui no Estado de São Paulo temos uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, né? Nós temos muitos parceiros na área de saúde, só para rapidamente dar exemplos. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é nosso parceiro e cliente desde 2016. O HC, o Complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina, é nosso parceiro já há alguns anos também. Inclusive, o ano passado, no projeto na premiação de hospitais sustentáveis, que é uma premiação nacional para todos os hospitais do país, o HC recebeu o prêmio de hospital sustentável com o trabalho com as vitílias de cigarro recicladas pela Poiato Recicla. Isso é um motivo de muito orgulho e satisfação para nós, de a gente poder mostrar que essa fusão de ação, né, saúde e meio ambiente, ela é muito importante, muito eficaz, né? E estou falando tudo isso até para mostrar para você que é muito importante a gente fortalecer esses aspectos dos impactos sociais provocados pelo cigarro. Como eu falei, antes dele ser bituca e de gerar impacto, né, no ambiente, ele já impactou socialmente muitas pessoas, muitas. São, na verdade, milhões de pessoas, né? Mas vamos lá. O cigarro em si, ele tem muita toxicidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 7.000 substâncias tóxicas. Nós já temos estudos publicados, inclusive no exterior, que já mostram 8.680 substâncias tóxicas. Então, não vamos falar do meio ambiente que a gente está acostumado a falar. Vamos falar do ambiente interno, que é o nosso organismo, né? Vamos falar do nosso sistema. Exatamente. Então, veja, quando a pessoa faz uso do cigarro, ela está jogando para dentro do seu organismo, do seu ambiente, mais de 7.000 substâncias tóxicas. E, obviamente, essas substâncias tóxicas são muito prejudiciais à saúde, né? E a gente poderia já elencar várias situações. Por exemplo, todos nós, quando nós nascemos com uma patologia já no DNA, está escrito lá no DNA, certo? Uma pessoa vai desenvolver câncer, outra pessoa vai desenvolver problema cardiovascular, outra pessoa vai desenvolver problema respiratório, outra pulmonar e assim por diante. O que acontece quando essa pessoa fuma?
ela potencializa ou acelera essas doenças. É isso que a sociedade precisa entender. Porque você não ouviu falar, a pessoa morreu de fumar. Não, ela não morreu de fumar, ela morreu de câncer, ela morreu do coração, ela morreu de problema do pulmão. Mas, na verdade, ela agravou a doença dela com o cigarro por muitos anos. Então, se ela tem uma predisposição para ter câncer e ela fuma, ela vai potencializar 10 vezes. Se ela tem uma predisposição para ter um problema cardiovascular, ela potencializa 5 vezes. E cada patologia é potencializada. Então, olha, o tabagismo hoje, ele é considerado uma doença evitável, certo? Por quê? A pessoa tem mecanismos de não fumar ou se tratar para parar de fumar. Então, ela pode ser evitável, né? Eu não diria que é fácil, nós sabemos que é muito difícil. Porque da mesma forma que no seu DNA você já nasce com todo o descritivo da sua vida, das doenças também, mas ele também já tem essa predisposição de fumar ou não fumar. Mas nós temos escolhas, né? Se eu tenho essa predisposição, eu posso buscar ajuda e vou me tratar, porque ele vai ter problema de saúde lá na frente, né? Mas a gente fala assim, mas tem um monte de gente que fumou a vida inteira e nunca teve nada. As estatísticas dizem que é muito pouco as pessoas que passam em branco nessa situação. Sim, é uma questão muito de característica também, vai de cada um, mas é legal isso que você trouxe em relação a potencializar, porque da mesma forma que isso acontece no nosso organismo, né? Hoje, teoricamente, nós estaríamos saudáveis, a gente está colocando toxina, aí nossas células vão estar trabalhando em cima daquelas toxinas constantes. Então, nossas células não estão parando de trabalhar, porque de alguma forma ela tem que eliminar, absorver, né, tratar aquelas toxinas. E aí, né, por isso que acelera, porque vai chegar uma hora que as nossas células estão cansadas, vamos dizer assim, e entra alguma outra patologia, alguma outra questão, e elas não vão ter saúde para conseguir regenerar. E a mesma coisa no meio ambiente, né? Nós mandamos muitas toxinas, né? Vamos dar o exemplo aí, né, do próprio cigarro, as toxinas também vão estar ali se dissolvendo, diluindo nas nossas águas, porque na hora que vem a chuva, as bitucas vão parar tudo na água, no mar, né? Como você mesmo trouxe, os registros, é o resíduo mais encontrado, né? O que mais polui é a bituca de cigarro. Então, da mesma forma acontece no meio ambiente. Teoricamente parece pouco para ele, mas quando a gente começa a somar todas as toxinas, todos os processos que eles estão entrando, que o meio ambiente está entrando, para entrar em equilíbrio, regenerar, né, se limpar dessas toxinas, ele vai perdendo a capacidade de resiliência dele, né, de se autocurar, auto-se regenerar, e aí vai perdendo a saúde, né, a saúde ambiental. E vinculando um pouco essa questão da água, né? Hoje no Brasil, as nossas águas não são valorizadas. Sim, mas eu queria comentar disso, porque é um momento legal da gente falar o seguinte, que às vezes a gente anda por várias regiões do país e a gente ouve as pessoas falar muito sobre sustentabilidade, que é a busca do equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Essa questão que nós trabalhamos do cigarro, ela entra exatamente nessa questão. Está muito focalizado a questão do cigarro no mundo com a sustentabilidade. Olha, por um lado, ela movimenta a economia, porque você existe um processo produtivo, você movimenta a economia, gera emprego, você coloca esse produto no mercado. Por um outro lado, negativo, você vê que isso impacta a vida das pessoas. Ela, a vida inteira, ela paga para consumir e para consumir droga, na verdade, porque ela está jogando para o ambiente dela as drogas. Em determinado momento desse ciclo de vida, ela começa a ter problemas, certo? E aí ela vai consultar médico, ela vai tomar medicamento, ela vai ter que fazer tratamento, eventualmente lá na frente ela vai ter que fazer uma cirurgia
e fatalmente, em algum momento, ela vai vir a óbito. Tudo isso está envolvido com a questão econômica e social. E olha o link que nós vamos fazer. E quando ela termina de fumar, ela faz o quê? Acabou o problema dela, ela joga a bituca no chão, certo? E aí entra o impacto ambiental. Então você veja que, quando a gente está falando do social, a gente está falando de um aspecto de saúde pública. E isso custa para os cofres públicos, né? Em 2019, custou quase 57 bilhões de reais. A estimativa para 2020 é que esse custo chegue a 62 bilhões de reais. Então, se as pessoas... mais ansioso, né? Agora, por causa da pandemia, fuma mais. Exatamente. Né? Só que esse é o custo da saúde, é o custo do tabagismo. Nós não temos dado de custo ambiental. E você falou aí, depois que as pessoas jogam no chão, olha lá, é lixo no chão, é falta de educação, mas é lixo no chão, varrição de rua, limpeza de bueiros, contaminação de água, mortandade de animais, poluição nos mares e oceanos. Então nós temos toda uma cadeia, as queimadas que geram poluição e que no dia seguinte tem os problemas respiratórios nos postos de saúde. Então veja... A própria bituca, ela acaba sendo o acionador dessas queimadas, né? Exatamente. Então é um ciclo de impacto imensurável e que, na verdade, a sociedade não sabe, não toma conhecimento. E aí é que entra a Poiato Recicla para trazer todos esses relatórios, todas essas informações, e mais que isso, como que nós nos devemos comportar dessa forma? Porque, na verdade, são comportamentos de uma sociedade que não conhece a situação. Porque se ela tiver conhecimento, ela pode sim mudar o comportamento dela. Então, ela pode mudar o ato de fumar, mas ela pode mudar o ato de fazer o descarte correto também dos seus resíduos. Então, veja como que é importante essa possibilidade de nós interagirmos com a população, com a sociedade de uma maneira geral, né? Como você está fazendo aqui hoje. Sim. O Paulo Santos comentou aqui, ele falou, a pergunta que a área da saúde precisa responder, por que as pessoas se suicidam aos poucos fumando? Nossa, assim, isso já acaba entrando em outras áreas, né? Eu vejo, assim, essa pergunta da questão da saúde já acaba vinculando outros, vamos dizer, interesses de outras áreas. Mas para você, Paulo, oh meu Deus, o que você diz para o Paulo? Eu digo para o Paulo que é muito pertinente essa colocação dele, porque, na verdade, o que acontece? Nós estamos falando de um ato comum, né? A pessoa tem um vício de fumar, e isso é decisão da pessoa, nós não temos nada a ver com isso, né? E não é nenhuma crítica às pessoas, a gente só levanta a questão. Mas veja bem, as pessoas, elas fumantes, né? E que eventualmente elas sofram alguma situação de estresse, uma situação de desconforto, elas buscam algum refúgio. O fumante, ele busca o refúgio no cigarro, né? Porque aparentemente tranquiliza ele, cria as endorfinas que vai deixar ele um pouco mais satisfeito, um pouco mais calmo, e isso, na verdade, só traz agravamento à situação dele, né? Então, diríamos que seria ideal que essas pessoas rapidamente buscassem uma ajuda, né? E o ideal é que essa ajuda fosse médica, né? Não fosse de leigos, né? Porque às vezes vem tanta informação que todo mundo quer ajudar, mas nem sempre ajuda da forma correta. Mas a busca por um profissional especialista nisso ajudaria muito, porque ele agrava e potencializa essa doença dele. E nesse momento de estresse, que ele já está em situação mais difícil ainda, ele vai se estressar mais e ele vai aumentar o consumo de cigarro e, com certeza, vai prejudicar muito mais o organismo dele. Então, é uma situação muito delicada de trabalho, né? A gente faz muito essas interações com a área médica para a gente entender até como informar, mas a principal informação é que rapidamente essas pessoas sejam orientadas a buscar ajuda médica.
o que infelizmente não acontece. As pesquisas mostram que as pessoas protelam, e só quando ela tiver um problema mais grave é que ela vai buscar, então, essa ajuda. Infelizmente, essa é a grande verdade, e que a gente também precisa acelerar esses entendimentos, vamos dizer assim, para que a sociedade possa agilizar mais isso. É legal isso que você trouxe, porque me veio uma questão que eu vejo muito também, uma tendência de mudança da forma que a medicina trata as coisas. Então, só como um exemplo, né? Eu vejo que a questão do cigarro ela tem que ser tratada de uma forma holística também. Tem que integrar a questão mental, emocional, dentro desse processo de cura, de perder o vício, né? Porque ele acaba entrando, né, em outros processos, né, de vida ali na situação. Então, acho que é uma boa, um exemplo também do crescimento da medicina holística, que talvez trate temas como esse. E aí, assim, vinculando Sabrina, um pouquinho... Oi. Só fazer um comentário, complementando o comentário que o Paulo fez também aí, que não basta conhecer, né? Eles precisam superar esse vício. E mesmo as pessoas em tratamento, é bastante delicado e é difícil esse tratamento. E até pessoas que se afastam do vício por alguns anos, em algum momento ela pode ter a recaída e voltar. Então, esse assunto é um assunto bastante delicado, ele é complexo, né? E, obviamente, a gente teria que ter outras discussões até para esclarecer muito mais coisas para as pessoas, né? Mas ele passa por isso, entendeu? Sempre tendo uma ajuda de um profissional da medicina junto, né? E necessariamente não vai ser só um médico que vai auxiliar ele. Às vezes ele vai ter que ter ajuda de um psicólogo, provavelmente ele vai receber um tratamento com remédios apropriados para isso também, e muita força de vontade. A pessoa tem que ter muita força de vontade para sair desse vício. Essa é a verdade. Força de vontade, que é um músculo também que a gente precisa exercitar, né? Todos os dias. E vinculado, assim, a esse tema ainda, porque a questão da saúde, a gente está falando aqui um pouco de uma visão individual de cada um, então é difícil, né? Mas olhando dentro de um contexto, né? Você trouxe que é uma questão de saúde pública e que a própria, né? O órgão da saúde parece que está vendo todo mundo se matar com isso e não tem uma solução sistêmica. Por quê? Por exemplo, por que ainda é incentivado o consumo do cigarro, né? E olhando, aproveitando, engatar aqui uma próxima pergunta. Visto de uma questão de saúde, a tendência deveria ser de diminuição de uso de cigarro, né? E isso seria um risco, teoricamente, para os que hoje, qual é o negócio da Poiato Recicla. Para vocês, né, a parte de risco também é importante, de enxergar o mercado, como que está, para pensar na sustentabilidade. O que você, a Poiato Recicla, vê em relação a isso? Sim, na verdade existe um movimento mundial, principalmente organizado pela Organização Mundial da Saúde, né, por essas questões de cigarro. Mas o que a gente acaba vendo também é o seguinte, olha, vamos falar aqui no Brasil, né? Com a entrada da lei do fumo, houve um movimento muito grande, com a retirada das pessoas dos ambientes internos, houve um movimento para se inibir as pessoas para o ato de fumar, né? Mas, na verdade, não é só um movimento que faz com que as pessoas parem de fumar. Elas precisam receber tratamento, uma atenção especial e tal. E o que a gente acabou verificando nesse período, né, que o consumo de cigarro no nosso país, hoje ele é maior do que foi há 10 anos atrás. Então, por exemplo, nós temos dados de um órgão oficial que diz que em 2010
o consumo de cigarro no Brasil era de 163 bilhões. E ele se manteve estável e nos últimos 4 anos ele vem num crescente, né? Então a gente começa a perceber que essa questão do cigarro, ela permanece e precisa de um esforço muito grande para conscientizar a sociedade. Olha um dado que eu vou falar da própria comunidade médica. O tabagismo, ele já é considerado uma doença pediátrica. Estudos mostram que o início do fumar, neste momento, no nosso país, ele começa com 15 anos de idade. E se nós temos uma curva nos últimos 4 anos crescente, isso indica que nós temos mais fumantes, nós teremos mais impacto na saúde e, obviamente, como nós trabalhamos na questão do resíduo cigarro, nós teremos mais impactos ambientais. Por isso que é emergente esse trabalho, dos dois lados, né? E uma tendência mundial que a gente repara é que também existe um crescimento mundial. Haja visto que na Europa e na Ásia, o consumo de cigarro é quase que o dobro daqui do Brasil. O Brasil é um dos países mais, que obteve resultados muito mais satisfatórios em relação ao tabagismo no mundo. Mas nós temos, em média ainda, 20% da população fumante. Então, como que a Poiato Recicla se comporta nessa situação, né? Então, vamos analisar que quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós tínhamos um mundo para trabalhar, né? Então, começamos aqui na região de Sorocaba, na cidade de Votorantim, e fomos ampliando. Hoje, felizmente, em parceria com o Instituto Lixo Zero, a gente já está em 17 estados do Brasil e provavelmente até maio do ano que vem estaremos em todos os estados. Mas, atuando aqui, 90% do estado de São Paulo, o que nós coletamos não representa nem 1% do que está descartado nas ruas do país. Então, imagina o que nós temos para fazer de trabalho em todo o país. Só isso já prospecta alguns anos de atuação, né? Mas o que nós precisamos, né? Precisamos diminuir ou trabalhar isso. Mas esse diminuir não significa que nós vamos eliminar. A própria sociedade médica trabalha, né, com esses dados. Nós conseguimos diminuir o consumo, mas nós não vamos conseguir eliminar. Por quê? É uma necessidade humana de consumir esse produto. Para muitas pessoas, isso chega a ser um alívio, uma terapia a utilização desse produto. Então, tem que existir esse equilíbrio e esse entendimento. O que, na verdade, muitas pessoas, quando são leigas no assunto, elas não recebem essas informações. Então, óbvio que o nosso propósito é que não tivesse mais fumantes. Se não tivesse mais fumantes, nós não teríamos mais gastos públicos com isso, certo? E se não tivéssemos gastos públicos na área social, nós também não teríamos gastos públicos e privados no ambiental. Seria fácil eliminar o problema, mas a gente não consegue, com estalar de dedo, eliminar. O que nós conseguimos é o que nós estamos fazendo. Mobilizar a sociedade para o entendimento e busca de solução. Por quê? Conversando, nós vamos buscando estratégias, vamos buscando inovação e vamos buscando, então, soluções para mitigar ou eliminar esses impactos. Esse é o grande desafio. Então, eu vejo vida longa para a Poiato Recicla nesse quesito, principalmente com as ajudas que nós estamos tendo do Instituto Lixo Zero, através dos seus embaixadores, das escolas, das universidades, das empresas, como a Mutação Sustentável, por exemplo, que nos auxilia, expandindo isso para várias regiões. Então, é esse exercício que vai fazer com que a gente tenha um diálogo mais próximo com a sociedade e buscar, através da ciência, da tecnologia, as soluções esperadas para isso. É o que nós entendemos desse mercado. Legal. Você vê que é um papo meio longo, né? Mas acho que a gente consegue ilustrar, né? Sim. Olha,
Vamos ver o que falaram aqui. O Paulo Santos falou, precisaríamos proteger os passivos. E depois, talvez associar o Setembro Amarelo de combate ao suicídio e caracterizar para quem fuma como um suicida. Eu acho que é integrar muitas respostas, ou melhor, não respostas prontas, mas talvez novas soluções chegar justamente com essa integração, né, de problemas, integração de setores, né, ter uma visão sistêmica, né, como o próprio modelo de negócio da Apoiato tem. E outra chave, né, que caracteriza muito esse modelo de negócio de economia circular que vocês têm, exatamente isso, buscar parcerias para fazer tudo isso ser possível de acontecer, né? Então, a gente precisa unir vários atores da sociedade, da tecnologia, da política, educação, né? Engenheiros, arquitetos, enfim, todos para conseguir mobilizar e trazer essa solução. O Lixo Zero trouxe aqui, ó, pesado, a indústria tabagista não ia acertar tão bem. Aí já também outras questões, né, por baixo disso. E nós nem falamos dos impactos gerados no próprio processo tabagista, né? Que tem lá a sua extração de recursos, de matéria-prima, né, geração de resíduos ali mesmo. Não sei se você conhece, Marcos, um pouco os processos do cigarro. Sabrina, Lixo Zero Porto Alegre, que está participando aqui, é o pessoal do coletivo Lixo Zero lá de Porto Alegre. Aliás, mandar um abraço para eles, porque eles são muito participativos, né? Eles sempre estão contribuindo nas nossas lives, e ela levanta uma situação que eu acho que é importante falar, né? O que acontece é o seguinte, quando você falou dessa integração, né, que deve existir entre os setores, é exatamente quando a gente fala do nosso trabalho de integração, né? Então, a gente fala, não adianta só palestra, não adianta só caixa coletora, não adianta só tecnologia, nós temos que ter essa integração. E nesse caso aqui, como foi levantado lá pelo pessoal de Porto Alegre, essa integração ela tem que existir entre os setores, né? Uhum. Então, olha, a indústria do tabaco ela tem que sentar na mesa para debater, o governo tem que sentar na mesa para debater, nós temos que ter força para conduzir esse debate, e eu acho que nós estamos ganhando força quando a gente fala em multiplicar esse conhecimento no Brasil, né? Veja os comentários do Paulo, veja o comentário do pessoal de Porto Alegre e outras pessoas que estão interagindo com a gente aqui nesse tema. Ele é um tema complexo e nós temos que trazer os atores. Então, olha, vamos debater. Ninguém está falando que a solução é isso ou aquilo. Ninguém está apontando o dedo para este ou aquele. Mas nós estamos querendo dizer o seguinte, gente, nós precisamos de mais atores na mesa. Principalmente a indústria que produz, o governo que regulamenta. E vou reforçar um dado aqui que talvez o pessoal não saiba, mas olha aqui, ó. 80% do preço do cigarro é imposto. Quem que é o maior acionista da indústria do tabaco? É o governo, né? 57% do consumo do cigarro no Brasil hoje é contrabando, é contravenção, é crime. Tá? De quem é esse problema? Governo, né? Então, à medida que a gente cresce, que a gente tem pessoas debatendo com um propósito definido, a gente pode também trazer essas pessoas para falar, olha, nós queremos uma solução para isso. E já existe. E a tecnologia é brasileira, né? Nós estamos esperando o quê? Para a gente usar ela, né, em favor da sociedade. Nós precisamos levar esse conhecimento, porque se levar conhecimento, a gente minimiza os impactos da saúde, mas minimiza os impactos ambientais. Porque, na verdade, nunca tem recurso. Mas por que não tem recurso? Porque a gente está pagando para resolver o problema. Nós não estamos investindo na solução. Então, a gente nunca vai chegar lá na ponta. Então, nós precisamos, na verdade, ser estratégicos ao ponto de reivindicarmos ou termos força para reivindicar essas reuniões. Esse é o nosso pensamento. Uhum.
Tem mais uma pergunta aqui do Paulo, vou fazer ela e depois a gente vai encerrando o nosso papo. Tá muito, muito legal, mas o coworking aqui fecha, que eu vou ficar sem espaço. Essa taxação, como é distribuída para áreas de saúde e do meio ambiente? Esses 80% que vai para o governo, para onde que vai? Você sabe? Bom, Paulo, eu vou responder para você da seguinte forma. 80% vai para o governo, certo? O quanto vai para a saúde, só Deus sabe. E para o meio ambiente, com certeza, não vai. Não vai. Essa história nossa, dos engajamentos, das questões ambientais, nós temos que avançar muito ainda nessas conversas. Infelizmente, nós não sabemos. Realmente. Isso aí. E Paulo deu parabéns pela qualidade da live. Realmente é um assunto que expande, né? E a gente foi conectando, começa com um negocinho, vai fazendo uma trilha assim, na hora que a gente vê o problema, o tamanho que é. E por isso que é importante, né? Essa comunicação, espalhar. Então, depois eu vou salvar lá no perfil, né? Quem acompanhou, puder compartilhar essa live, marcar Apoiato Recicla, né, para ela ser conhecida em outras regiões. Ela está pronta para atender todas as regiões do Brasil, né, Marcos? Sim, com certeza. E na verdade, nós já atendemos, né? Nós temos clientes no Sul, temos clientes no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eles estão espalhados. Mas agora, nós estamos também com representação nos estados. Isso facilita muito, né? Então, se vocês entrarem no nosso site, se mandarem uma mensagem da sua região, a gente já linka vocês com o nosso representante de cada região. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Legal. Só para a gente encerrar, a gente está também no final do ano, 2020, foi um ano bem, né, doido. O que Apoiato Recicla espera para 2021, Marcos e Apoiato? Sabrina, olha, ao contrário do que todas as pessoas podem estar falando do ano 2020, esse ano foi maravilhoso para nós, né? Inclusive, nós crescemos, né, em 2020, né? Mas, obviamente, nós tivemos que fazer uma adequação da nossa operação, mas esses ajustes foram todos assertivos e a gente conseguiu ainda expandir, muito em função do aprendizado e da parceria que tivemos com o Instituto Bicho Zero Brasil e com os embaixadores do Instituto Bicho Zero Brasil, que a gente agradece sempre, né? E nesse crescimento, nós pudemos também conhecer muitas pessoas engajadas que têm um propósito de promover bem-estar social e ambiental que estão nos ajudando nesse crescimento. E o que nós esperamos, então, para 2021, certo? É um ano de muita prospecção de clientes, muito crescimento e de muita atividade socioeducativa com a Apoiato Recicla. Então, a gente está muito feliz, está muito contente. E o Marcos Poiato, em especial, só alegria, motivação e gratidão, porque é muito bom a gente perceber que o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, né, e o seu propósito de vida, né, e de segmento, ele contagia pessoas e faz com que pessoas queiram estar participando e levar esse conceito para outros lugares. Então, é só agradecer, certo? E contar com vocês para 2021, porque vai ser outro ano maravilhoso para todos nós, se Deus quiser. Se Deus quiser, com certeza. É o ano da sustentabilidade, é o ano do passo que a gente vai entrar nessa... Já está entrando, na verdade, né? A gente já está no aquecimento, vamos dizer assim, no aquecimento, mas a visão da sustentabilidade está ampliando e eu deixo aqui meu comentário. Quer ser sustentável? Quer um benchmarking de sustentabilidade, de como trazer para os negócios, né? A sustentabilidade... o maior prazer, Apoiato Recicla é um exemplo de cabo a rabo, que nem disse, né? Eu queria acrescentar 3 motivos de satisfação, né? Desse crescimento nosso.
Nós começamos o ano participando de um inventário da busca por uma premiação, que foi o prêmio da América Latina, né, como uma empresa sustentável. Então foram escolhidas 500 empresas na América Latina, dentre 3.200 projetos. A Projeto Recicla está dentro das 500 melhores empresas, né? E é a primeira empresa com projeto de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, ficou em primeiro lugar aqui no Brasil. Então, nós começamos um ano já com o pé direito. No mês de junho, nós temos uma atividade aqui em parceria com a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que é a FACENS, onde nós temos a EcoGink, que é uma gincana que nós realizamos em escolas da periferia, onde os alunos de engenharia são os atores, eles são os multiplicadores. E esse projeto foi escolhido pela ONU como o melhor projeto de engajamento estudantil. Que legal! Então veja que os propósitos eles vão se realizando, né? Eles vão se concretizando. E olha que interessante, a semana que vem nós estamos participando também do prêmio Instituto Lixo Zero Brasil. E nós estamos participando. Quem dera se a gente não finaliza o ano recebendo essa premiação, que para nós é muito importante também, e a gente está numa expectativa enorme. Então, por si só, participar e ser finalista já é uma benção, né? Então, a gente tem muita coisa positiva para demonstrar para as pessoas que vale a pena o trabalho, vale a pena a dedicação, o investimento, mas principalmente a persistência, porque a persistência é a tradução de que você está no caminho certo e você precisa seguir com a sua missão. É isso que eu digo para todas as pessoas. Sigam com a sua missão, que vai dar certo. É isso. Está nos ajudando muito, viu, Sabrina? Tá lindo, não, aqui a troca da energia está mútua. Legal. Alice Zero de Porto Alegre. Só agradecer, tem muito trabalho para fazer, com certeza. Tem muitos desafios, né? E desafios, vamos dizer assim, prazerosos, né? Porque depois vai expandindo, essa energia vai contaminando todo mundo. Legal que o meio ambiente contamina, né? Ele está contaminado, mas ao mesmo tempo ele contamina. A gente consegue buscar e unir mais atores e pessoas. Legal. Marcos, obrigada pela atenção, pelo papo, foi muito, muito legal. Agradecer quem participou aqui com a gente também, tornou isso muito mais rico, né, com essas trocas, então isso é importantíssimo. E fica o convite para a turma aí compartilhar depois a nossa live com outras pessoas para expandir essa solução. Show de bola. Eu que agradeço e estou à sua disposição sempre. E das pessoas que também estão nos assistindo. Conte com a gente. Falou. Obrigada, gente. Tchau. Até mais, hein? Vamos marcar mais. Tchau.